Aí, eu sou o Rato Colorado aqui em Santa Maria. Um abraço pro Nando Gross aí e toda a equipe. Fala pessoal, vamos falar do jogo de ontem. Não deu para gravar ainda ontem à noite. Ficamos no Vozes até quase meia-noite, fazendo uma maratona espetacular, né, direto lá da ProHub da PUC, com o pessoal do Vozes do Gigante. E falei bastante lá no jogo. Quem acompanhou já acompanhou parte assim do que eu vi do jogo. Algumas pessoas não gostaram muito assim da minha opinião, porque eu fiz algumas críticas ao Internacional. Mas é evidente que eu no final de tudo e tal, é um ponto que o Inter conquista, né? São 17 jogos de invencibilidade, isso tudo tá na conta. Eu só faço separação de adversários para adversários. Uma coisa é empatar fora com o Flamengo, outra coisa é empatar fora com o Fortaleza. Há uma diferença no time do Fortaleza. E a diferença tá aqui, ó. João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, Mancuso e Pikachu, Caleb, Rosseto e Lucas Sacha, Daverson e o Moisés, que é o melhor do time. Entende? É um time ruim? Não, mas é um time que tá longe de ser um time que vai disputar título, alguma coisa assim. Só que o Inter, e aí o Roger disse que não foi por uma decisão de poupar, ele disse que não poupou nem preservou, que era o que ele tinha para colocar em campo, né? Mas ele deixou de fora, vamos lá, olha o time do Inter que entrou em campo, né? O time do Inter não tinha... Bom, na zaga, não dá para dizer que poupou alguém, porque na zaga é questão de lesão mesmo, né? O Inter não tinha lá sua linha titular, então tinha Rogel, mas tinha o Bernabé que ficou no banco e jogou o Ramon, né? O Inter no seu meio campo teve Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero. Nenhum teve bom desempenho, a meu ver. O Ronaldo vai perder a posição para o Luiz Otávio, que quando entrou bem melhor do que ele. O Thiago Maia sumido do jogo. E o Romero, a gente esperava mais dele, ele tá chegando, é o primeiro jogo, tem que se adaptar ao time. O Wesley Carboneiro e o Borré na frente, de novo o Borré, muito mal. O Borré tem um lance bonito no jogo, porque ele é bom jogador. Então, lance de categoria, ele quase faz um gol, porque ele tem qualidade para isso. Agora, no jogo como um todo, na movimentação, no fato da bola chegar nele e o jogo ter sequência, não tá acontecendo. A bola chega nele, né, e em geral ele perde a bola. Não tem sequência, não tem um pivô que ele toque, saia e tal. Então, repito, o melhor lance, se a gente for ver os momentos do jogo, eu até estava colocando aqui, o YouTube me deu 300 pênaltis, parei de botar. Tá? Mas se a gente for ver, é aquele lance que ele tem, que é um lance bonito. Ele tem uma jogada pelo lado direito, que ele corta da direita para a esquerda e tenta finalizar também, né? Mas ainda é muito pouco para o que a gente sabe que pode e deve jogar, né, o Rafael Borré. Agora, independente da escalação, gente, o que eu não gostei no Internacional, especialmente no primeiro tempo, foi a postura do Inter. Excessivamente defensivo. E o Inter se defende bem. Alguém pode dizer, mas o Inter não sofreu. Qual é a grande chance de gol do Fortaleza? Não, concordo plenamente. O Inter não sofreu, o Fortaleza não foi um time ameaçador, né? Finalizou mais, né? Fez um gol bem anulado pela arbitragem, pelo VAR, né? E tem dois lances que tem um erro de arbitragem. Um, aquela expulsão que o Vitinho poderia ter sido expulso. Claramente deveria ter sido expulso, tá? E depois, mais escandaloso, é o pênalti que ele não dá no Rogel. Aí é uma coisa que até o presidente foi falar depois. Peraí, o que tá acontecendo? Os caras fazem uma nota afastando os árbitros que acertaram no jogo Inter e Cruzeiro. E aí tem um pênalti escandaloso, o cara dá um pontapé na cabeça do Rogel, e os caras nem jogo perigoso vê, não viram nada. Não tem mais o jogo perigoso, eu tô tentando procurar aqui o que aconteceu com o jogo perigoso, né? O jogo perigoso sempre existiu no futebol, eles meio que aposentaram. Dar ou tentar dar um pontapé no adversário, passar ou tentar passar uma rasteira, agredir ou tentar agredir, empurrar, agarrar um adversário, cuspir, tocar deliberadamente com a mão na bola, coisas assim do dia a dia, né? E aquela coisa assim do jogo perigoso, de tu colocar um jogador em risco, né? O que é o jogo perigoso? Quando o jogador deixa de fazer uma ação porque ali tem um pé, tem alguma coisa que vai, né? Toda ação que, se ao tentar tocar na bola, represente o risco de lesão, até mesmo para o próprio jogador que realiza a ação, ou que impeça um adversário próximo
de tocar na bola por receio de se lesionar. Os voleios ou as bicicletas são permitidos desde que não representem perigo para um adversário. Quer dizer, toda ação que, ao tentar tocar na bola, represente risco de lesão. Pô, mais claro que o lance do Rogel sobre isso é inacreditável. Não tem como ser. Então tem isso também. Foi um grande jogo do Inter? Merecia trazer uma grande vitória? Não, não foi. Mas ele teve um pênalti sonegado claramente. Claramente. Alguém pode dizer, mas a expulsão do Vitinho tá bom, mas a expulsão do Vitinho não é uma coisa, o pênalti é outra, né? Até porque o pênalti é um lance de gol, né? É um lance que poderia ali ter definido o jogo, certo? Agora, a gente viu algumas coisas do jogo, assim, alguns recados que passaram. Por exemplo, Ramon fez um jogo correto. É um cara que é da posição, mas ele é menos, bem menos que o Bernabé, que tem, né, jogadas, repertório de ações ofensivas, que o Inter não teve. O meio-campo, Ronaldo, Thiago Maia e Romero, ficou um buraco. O Inter melhora no segundo tempo a partir da entrada do Bruno Tabata, do Diego Rosa, e o Luiz Otávio também entrou bem. Mas o Diego Rosa, o Bruno Tabata, foi o cara que entrou e mostrou que vai buscar a titularidade. Com a lesão do Carboneiro, tá, que saiu com lesão muscular, eu não descarto a possibilidade do Roger já colocar o Tabata como titular e não o Vitinho, como ele fazia no ano passado, né? O Tabata que faz a jogada no flanco, faz a jogada pela direita, mas também é um jogador que faz o corredor central, joga pelo meio, finaliza, chuta no gol, né? Então acho que pode o Roger tomar essa decisão, tá? Eu considerei exagerado o número de desfalques, mas eu sou obrigado a ouvir o Roger, ouvir o Paixão e entender, né? O Roger disse que não preservou ninguém, mas eu tenho algumas dificuldades, assim, de entender, e isso eu estou colocando para debate, gente, tá? Eu sei que tem gente quando... Ontem, meu Deus do céu, os caras ficam... Hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia tu só consegue conversar com uma pessoa que concorda contigo. Se alguém disser alguma coisa que tu discorda, as pessoas saem atacando, saem agredindo, em qualquer área, música, política, futebol, né? Qualquer coisa. Tu diz alguma coisa que o cara pensa diferente, o cara é teu inimigo, né? Não, a minha posição no jogo é a seguinte: o Inter pode mais. Eu só fiz um registro do próprio Inter. Ou alguém me disse que o Inter foi o mesmo que foi contra o Atlético Nacional ou contra o Cruzeiro. Não foi. Então, assim, ó, o que é o Inter jogando fora de casa? Vai ser sempre assim, independente do adversário? O Inter sempre terá uma postura só de jogar no erro, só de jogar reativo? Pode ser, mas não foi a ideia do Roger, por exemplo, quando ele assumiu, e o ano passado ele teve grandes resultados naquela subida, naquela arrancada do Inter. Ali tinha resultado fora de casa também. E assim, ó, quem diz que fazer a cartilha empatar fora e ganhar em casa, essa é uma cartilha para Copas. Para Brasileirão não ganha o Campeonato Brasileiro. Primeiro porque ninguém, tá, consegue ganhar todas em casa. E segundo, porque não há nenhuma possibilidade de um time jogar 38 e não ter nenhuma derrota. Pelo menos não aconteceu isso até hoje, desde que inventaram pontos corridos. O último time a não perder nenhum jogo foi o Inter lá em 79. 38 jogos do Campeonato Brasileiro sem nenhuma derrota, né? Então, assim, ó, o empate, ele tá muito mais próximo da derrota do que da vitória, porque o empate, ele dá 1 ponto, a derrota é 0. A vitória dá 3. Né? Então, essa ambição de buscar pontos fora de casa, em jogos viáveis, gente, não é enfrentar o Mirassol fora de casa retrancado, não pode enfrentar o Fortaleza fora de casa sem ambição de vitória. Claro, com 6 jogadores titulares fora, com um time misto, né? Bom, aí teu time se diminui. Aí é claro que o adversário cresce. Mas a postura fora de casa é que eu quero ver se vai ser uma rotina ou se são ações agora, estratégicas do Internacional. Porque mal ou bem, gente, eu sei que um empatezinho fora não é ruim e tal, tá bom? Mas não dá para esquecer que o Inter entrou líder, né, e tá saindo sexto colocado. Claro, eu sei, Nando, é só a terceira rodada. Sim, mas na segunda era líder e nós achava bom, né? Nesse momento, o Flamengo tem 7 e o Inter tem 5, certo? E agora tem os próximos compromissos, tem o Palmeiras pela frente e a vitória virou, assim, decisiva. Porque se o Inter não ganhar do Palmeiras, tá, o Palmeiras, por exemplo, tem 7, vai a 10, digamos que o Inter empate, ele vai a 6. Ficam 4 pontos de diferença, certo? Em 4 rodadas. É 1 ponto por rodada. E aí é muito. Daqui a pouco tu não busca mais. Então, assim, ó,
É na reta final que as coisas se decidem, desde que tu esteja ali entre segundo, terceiro, primeiro, não sexto e sétimo, né? Tem que estar ali, entre os primeiros, para daí sim pensar no título. Então, assim, ó, vamos comemorar 17 jogos de vencibilidade, beleza, mas o Inter pode mais. E eu quero ver o Inter jogando fora de casa com mais ousadia. Uma coisa é o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. Outra coisa é o Fortaleza, é o Mirassol, é o Sport Recife. São jogos diferentes. São jogos diferentes. E aí o Inter tem que entender o seu tamanho. Mas ontem, né, foi um jogo de poupar jogadores. Poupar jogadores. E aí, vamos lá, né? Vamos lá. Eu sei que eu desagrado muita gente dizendo isso, tá? Mas eu acho excessivo. Nós estamos recém no mês de abril, no dia 14 de abril. Foram 17 jogos na temporada até agora, né? Então não há um grande excesso. Teve time que jogaram muito mais do que o Internacional. Mas eu acho que imagino que a preservação seja já pensando no futuro, nos próximos jogos que vem pela frente. Não adianta chorar o leite derramado. Acho que era jogo para ganhar, mas agora é buscar no Beira-Rio os próximos resultados. Tá legal? Deixa teu like aí no meu canal, tá? Se puder te inscrever também no canal, me dá essa moral pra gente chegar aos 60 mil inscritos. Tá? O pessoal que tá no Vozes do Gigante comigo também vem pra cá e traz mais gente. Tá legal? Grande abraço e a gente se vê.